Hoje vamos relatar a experiência de quase morte de dois norte-americanos. Um deles se chama John Kelly e o outro é o Paul Northridge. Então vamos começar o primeiro relato. John Kelly é um norte-americano, teve uma experiência de quase morte em 1985 aos 19 anos de idade. John e alguns amigos foram para Phoenix, Arizona. Viajaram de carro e foi uma longa jornada de 900 quilômetros. Queriam conseguir um emprego lá e conhecer um novo estado. Um de seus amigos já tinha vivido e trabalhado em Phoenix, e disse que era um ótimo lugar. Durante a viagem, o carro quebrou e tiveram de gastar suas reservas no conserto. Ficaram sem dinheiro para iniciar a vida no novo estado. Gastaram o resto com gasolina e não restou nada. Não tinham dinheiro para se alimentar. Tentaram encontrar alguma igreja que oferecesse comida gratuita para pessoas em situação de rua, mas as igrejas da região não faziam esse tipo de obras de caridade. Após uma semana de muita fome, comendo migalhas de lanchonetes que os clientes deixavam na mesa, não sentiam mais desespero em se alimentar. Simplesmente os seus corpos estavam se adaptando à falta de comida. Sentiam uma ausência absoluta de fome. E não conseguiam empregos. Não tinham como voltar para casa, pois não tinham dinheiro para gasolina. Não tinham onde ficar e dormiam no carro. John se sentia absolutamente apático e sem ansiedade. E disse que depois soube que esse é o efeito da fome sobre o psiquismo. Então, ele falou aos colegas que tinha tido uma grande ideia. Bastariam doar sangue e receberiam o pagamento de $20. Nos Estados Unidos, o governo paga pela doação de sangue. Foram ao banco de doações de plasma e assinaram um termo garantindo de tinha se alimentado muito bem nos últimos 7 dias. Na verdade, eles estavam há 15 dias passando bastante fome. Entraram na sala de doações e tinha 60 cadeiras reclinadas. John se sentou na cadeira e 1 minuto após o início da coleta do sangue, sua pressão baixou bruscamente e começou a se sentir muito tonto e atordoado. Seu coração batia de forma irregular, sentiu que ia desmaiar, pois seu organismo estava entrando em colapso. Disse se sentir como uma televisão fora da área. Então, ele viu o enfermeiro olhando para ele e perguntando se ele estava se sentindo bem. Neste momento se sentiu explodindo para fora de seu corpo, como um velcro despregando, e sentindo um tremendo formigamento corporal. Até não sentir mais nenhuma reação orgânica, se sentiu voando a uma grande velocidade neste estado de energia, que parecia ter milhões de pequenas bolhas energéticas o constituindo. Sentiu uma liberdade gloriosa e uma felicidade muito superior a qualquer felicidade que se possa ter na vida. Sentia curiosidade e calma. Então percebeu parar sobre uma membrana de luz de uma gigantesca esfera energética, e John tentava entrar nesta esfera. Saía uma energia dessa bola gigantesca que o empurrava para trás, enquanto ele tentava penetrar ela. Então, John foi empurrado para distante até se ver em um espaço sem nada, e depois de alguns instantes, surgiu uma silhueta energética irradiando luz em ondas. E não dava para se ver o rosto ou qualquer traço humano. Quando ele se aproximou mais, conseguiu sentir as sensações do ser de luz. Era como tivesse se mesclado com a fonte que gerou todo o universo. Era algo poderoso. O ser de luz começou a se afastar enquanto ele observava. Então John se movimentou e se viu em outra dimensão, subindo em um túnel por um tempo, até sair em um ambiente de névoa branca onde flutuou sem ver nada, e explorava aquele local por curiosidade. Então se viu novamente dentro de um túnel gigantesco. John não estava pensando, toda sua mente estava em paz e sem movimentos. Não lembrava mais que um dia foi uma pessoa no planeta Terra, e nem sabia que tinha amigos e familiares. Não tinha mais uma personalidade humana, estava isento de qualquer estrutura centrada no ego. Era apenas uma consciência experimentando tudo aquilo. John diz que a sua nova estrutura era uma consciência energética, e neste estado, não se tem as preocupações típicas do ser humano. Estava apenas no estado de ser. Em certo momento, John se sentiu no mundo espiritual e energético e ao mesmo tempo começou a sentir seu corpo físico como se tivesse ocorrido um entrelaçamento dessas duas dimensões. Poderia explicar melhor chamando de sobreposição. E alguns instantes depois, pulou totalmente para dentro de seu corpo.
Não tinha mais vínculos com o mundo extracorpóreo, e urinou nas calças quando retornou, pois não tinha tanto domínio de seu corpo. Então os enfermeiros davam pequenas tapas em seu rosto para que ele permanecesse acordado, e perguntavam o nome dele. John achou estranho, pois quando ele retornou ao corpo, teve de relembrar a linguagem humana porque seu cérebro parecia estar zerado de informações e hábitos que o mantinham adaptado à vida social. O enfermeiro perguntava seu nome e ele ainda estava se reconectando com seu cérebro, e não sabia responder, nem tinha domínio da fala e de seus movimentos corporais. O enfermeiro também perguntava onde ele estava, pois queria saber seu nível de desorientação. John conta que quando retornou ao seu organismo e não sabia direito quem era, viu focos de energia circulando ao redor dele, e penetraram em sua cabeça em 3 momentos, até que ele recuperou definitivamente toda a memória e compreensão sobre si e sobre o funcionamento deste mundo material. Agora vamos ao relato de Paul Northridge. Paul Northridge tinha 14 anos de idade na década de 80, e precisava fazer inúmeras cirurgias em sua coluna durante seu crescimento físico, pois possuía um problema de nascença chamado coluna bífida. Resumidamente, isso é um defeito no fechamento da coluna vertebral, uma espécie de deformidade na estrutura das vértebras. Fez cerca de 13 cirurgias até os 14 anos de idade. A operação que Paul estava fazendo naquele dia era para alongar a perna, pois um de seus membros estava ficando mais curto que o outro. O médico anestesista aplicou a medicação intravenosa, então as mãos de Paul começaram a ficar muito inchadas e doloridas. E Paul olhou para seus membros, e eles estavam muito vermelhos e brilhantes. O cirurgião viu ele ficando todo ruborizado e inflamado, e entrou em pânico pois sabia que era uma reação alérgica agressiva ao anestésico. Neste momento perdeu a consciência física e viu tudo ficar escuro. Se percebeu no meio de uma negritude tremenda, e logo depois se sentiu saindo de dentro de seu corpo. Subiu e viu os médicos e enfermeiras trabalhando para que ele retornasse para a vida. Neste momento, Paul não estava em pânico e teve uma sensação de não precisar do corpo. Era como se o seu organismo fosse irrelevante para ele. Não sentia vínculo emocional com seu próprio corpo, ou com sua vida e nem apegos terrenos. Paul apenas se concentrava em tentar entender o que estava acontecendo. Ele disse que o processo de funcionamento de um espírito é diferente do processo de pensamentos de uma pessoa. Não se submetia mais às regras e costumes do corpo. Estava pensando e sentindo diferente, se comportando diferente de sua normalidade como um ser humano. Então, ele viu um portal fumacento se abrindo no ar próximo à parede, e viu alguns seres vindo em sua direção. Eram 3 seres luminosos, e quanto mais se aproximavam, mais transmitiam amor e paz ilimitadas. Olhou bem detalhadamente no rosto deles, e eram mais luzes do que rostos, não tinham faces definidas, eram tão luminosos que não se conseguia ver nitidamente as pernas, braços ou olhos e nariz. Via focos de luzes vibrantes, emitiam cores absolutamente lindas. As cores ficavam se alternando entre azul prateado, verde e todos os tipos de cores. Era além da descrição. Não existem palavras nem fatos para compararmos. Os 3 seres perguntaram se ele queria sair de lá, e Paul disse que sim. Se sentia muito calmo e tudo parecia natural. Então viu uma neblina branca e pura aumentando até ficar tudo esbranquiçado, e então não via mais nada. Quando a névoa sumiu, viu um vale magnífico com flores e árvores hipercoloridas. Tinham aromas e cores que não existem na Terra. Via uma abundância de beleza e estruturas vibrantes, além do entendimento humano. Tinham muitas almas ali em total felicidade. Haviam seres jogando e se divertindo com uma bola feita de pura luz. O movimento da bola deixava um rastro de energia dissipada no ar, e era fantástico. Então, ele viu uma alma dentro de um tipo de casulo, e quis olhar, mas seus guias lhe disseram para não perturbar, pois aquela alma estava muito debilitada, tinha muitos problemas e estava ali para se recuperar e se restabelecer. Paul andou mais, e então avistou diante dele uma espécie de poço profundo, e quando olhou dentro, viu imagens de sua vida no passado, no presente e no futuro. Viu cenas de seu tempo de escola onde foi ridicularizado pelos colegas, e depois decidiu ser o valentão que oprimia as crianças mais débeis e bondosas.
Então ele sentiu o tormento dos jovens que ele gostava de maltratar. Se sentiu triste por ter feito aquilo. Em outra cena, viu os seus pais e escutava os pensamentos deles, e por fim viu cenas de seu futuro. Só percebeu que eram visões do futuro, quando as coisas vistas na experiência iam acontecendo em sua vida no decorrer dos anos. Via um homem dirigindo um carro com poltronas de couro vermelhas, e Paul viria comprar um carro assim 15 anos depois. Viu o homem com um aparelho fantástico na mão, extremamente tecnológico. 30 anos depois, ele teria esses celulares super modernos. Via tudo isso em 1980, observou uma cena de um momento sombrio de sua vida que ocorreria 24 anos depois, quando ele teve depressão e se envolveu em muitos conflitos. Tinha uma cena da Rússia e um casamento em uma igreja russa com uma mulher. E 26 anos depois, ele se casou neste país, com essa mulher que ele observou nas visões do poço. Viu muitos funerais em várias épocas passadas, e deduz que provavelmente foram suas vidas passadas. Tinha essa visão de uma série muito rápida de muitos funerais, em períodos muito antigos. Paul estava diante dessas visões, quando o poço ficou escuro, e ele foi sugado ou empurrado por algo para dentro dessa escuridão. Se sentiu caindo por um longo tempo, até sentir o peso de seu corpo e de seus pensamentos. Os médicos tinham conseguido reativar seu organismo e trazer ele de volta à vida. Essa foi a experiência de Paul Todd. Se gostou do vídeo e quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Se quiser dar um gostei e fazer um comentário, seria muito gentil. Obrigado.